Olá, chegamos a mais um episódio do Avante Mobilização, um giro sobre educação e cidadania. Eu sou Andréa Fernandes, jornalista e diretora de comunicação da Avante, e hoje eu tenho aqui em minha companhia Fernanda Cabral, ativista mineira, comunicadora de formação, especialista em inovação social e em cultura de paz e dinâmicas de convivência. A conversa com Fernanda aborda os desafios do trabalho colaborativo, um tema fundamental para quem está na linha de frente da promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, cujo pressuposto é justamente o trabalho intersetorial, em rede, articulando todas as políticas públicas, sociais, econômicas, institucionais e de infraestrutura em favor da garantia integral dos direitos de crianças e adolescentes. Fácil não é, mas é possível. E os ganhos são bastante significativos. É isso que Fernanda vai nos contar hoje. Quais os desafios que ela percebeu ao longo do tempo ao liderar experiências de ação em rede. E assim estamos começando mais um giro sobre educação e cidadania, falando sobre os direitos da criança. Esse Avante Mobilização é uma ação do PIC, Projeto Primeira Infância Cidadã, realizado pela Avante Educação e Mobilização Social em parceria com a Petrobras. E nada melhor do que começar com as aprendizagens. Fernanda, a palavra é sua. O primeiro aprendizado que eu quero compartilhar é que trabalho colaborativo em rede não é menos trabalho. Muitas vezes eu já vi pessoas propondo que o trabalho aconteça de forma colaborativa, aberta, que a gente envolva mais pessoas, porque assim ele se divide, fica um pouquinho com cada um, a gente trabalha menos, mas a colaboração e a rede em si é um trabalho. Exige um cuidado, exige uma atenção nas relações, exige a manutenção da rede. Então, não é menos trabalho, é um trabalho diferente. Muitos resultados são alcançados de forma mais rápida e mais potente, mas não é que eu trabalhei necessariamente menos para isso, ou que vai ser uma coisa fácil que vai acontecer naturalmente. Exige um esforço, um cuidado, uma manutenção, uma atenção, para que essa colaboração às vezes aconteça, uma provocação, e para sustentar a rede e as trocas delas vivas, né? Então, a motivação nunca deve ser porque é menos trabalho. E a motivação também não deve ser a falta de recurso financeiro, então, vamos abrir a colaboração e falar de trabalho em rede para eu ter pessoas trabalhando de graça para mim, para fazer uma coisa que eu quero. E isso não é. Não é também o que é a essência desse trabalho. Por mais que muitas vezes seja realizado por pessoas que estão trabalhando voluntariamente, então não estão sendo remuneradas por esse trabalho, elas não estão trabalhando de graça para mim. Eu não chego e digo, olha, isso que você quer fazer. Não são meras executoras de tarefas, são protagonistas da construção de trabalho, estão trabalhando de graça para o movimento e para elas mesmas, trazendo o seu próprio propósito, a sua própria essência, a sua própria mobilização, a sua motivação, o seu desejo de aprendizado, o seu jeito de fazer, imprimindo a sua marca. Então, se eu quero alguém para trabalhar de graça para mim, seria um outro formato. O trabalho colaborativo em rede, ele não permite essa característica, porque ele não realmente é esse tipo, não existe a colaboração, de fato, estabelecida numa horizontalidade, numa reciprocidade, se eu estou num lugar só de demandar e para o outro executar e fazer o que eu estou dizendo. Um esclarecimento muito importante, Fernanda, que perpassa também pela presença do respeito ao outro, à construção e ao trabalho do outro. E tomando isso como princípio, o que devemos levar em consideração ao optar pelo trabalho colaborativo em rede? A questão do trabalho colaborativo em rede é a gente acessar a força do coletivo para realizações mais potentes. Então, os recursos abundantes, os muitos aprendizados, as muitas conexões, as muitas experiências, a capilaridade e a presença em muitos territórios, a diversidade de experiências, vivências, realidades, podendo trazer uma pluralidade muito grande de olhares, então, trazendo resultados mais completos, mais robustos. Também um convite ao protagonismo e à construção coletiva. Então, realmente, não é esse lugar de eu estou chamando para a pessoa vir passiva. Eu chamo, numa rede, todas as pessoas são protagonistas da construção daquela rede, de dar vida
não só a rede, mas as realizações daquelas redes, os projetos envolvidos, as mobilizações, as campanhas de comunicação. Então, toda vez que eu estiver pensando em comunicação, trabalho em rede, colaboração, eu tenho que estar pensando nas pessoas enquanto protagonistas para construírem coletivamente, né? Isso envolve muita conversa também, isso envolve mesmo essa troca coletiva. E é também escolher fazer junto. Então, né, coletivo, reconhecendo que a gente tem objetivos e valores compartilhados. O que de verdade significa colocar na prática a essência do trabalho dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, que é, na verdade, constituído como uma grande rede de profissionais que atuam em diferentes áreas, diferentes setores, e tem um só objetivo, que é a prioridade absoluta da criança nas políticas públicas. Então, que podemos estar separados, podemos ser pessoas muito diferentes umas das outras, mas estamos, às vezes, com valores compartilhados, assim, causas que são comuns para a gente. E objetivos, queremos gerar o mesmo tipo de resultado, queremos gerar o mesmo tipo de valorização, por exemplo, e proteção da infância. Existe uma narrativa comum que unifica ali os nossos esforços, a gente apresenta esse nosso trabalho de um jeito, existe um para quem, os personagens que de alguma forma são envolvidos e impactados por esse trabalho, existem o por quem, que são as pessoas, personagens que estão realizando o trabalho em si, nem sempre o impacto às vezes, por exemplo, né, o impacto é para a infância. Fernanda, aqui vale uma paradinha para uma reflexão sobre algumas palavras que surgiram aqui nesse bate-papo. Trabalho, coletivo, conexões, narrativas, trocas, valores compartilhados, diversidades, que eu vejo como essenciais para a atuação em rede. Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre algumas nuances da comunicação como uma estratégia para ajudar a fazer isso tudo fluir bem. Saber, aí a estratégia de comunicação que nos convida a olhar mesmo para o público que nós estamos olhando, com quem que eu estou conversando, o que é importante para essa pessoa, de onde ela chega, qual problema ela já tem, quais são os nossos valores e objetivos compartilhados, faz sentido convidar essa pessoa, qual é o convite que eu faço para ela, esse chamado para participação, qual é essa história que encapsula, que traz esse chamado que para ela é às vezes essa música para o ouvido. E quem são as pessoas para quem isso vai ser música para o ouvido? Então, um convite enquanto princípio norteador a buscar entender quais são as pessoas, esses múltiplos públicos envolvidos nessa colaboração e nesse trabalho em rede, tanto as pessoas que dão sustentação à rede quanto as que são impactadas por ela, e qual é a história, o que é que une ali, como descrever isso, qual é o objetivo comum, então como eu comunico esse valor compartilhado, essa narrativa. E é isso. Muito agradecida, Fernanda, por essas palavras. Fica desenhado. Trabalho em rede é desafiador, é potente para o trabalho intersetorial, é importante para que o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes funcione efetivamente de forma articulada em cada lugar. Isso pede uma disponibilidade dos profissionais envolvidos para a criação de modelos de gestão que reúnam as pessoas na direção de um mesmo propósito. Vamos nos despedindo por aqui e deixando o convite para seguirmos juntos para o próximo episódio. A conversa com Fernanda Cabral não acaba aqui. Vamos aprofundar um pouco mais sobre a comunicação interna na construção do trabalho em rede. Caso você queira contribuir com o nosso podcast e a construção desse e de outros diálogos, envie sua mensagem para o e-mail avante.comunicacão@avante.org.br. Até mais!